Minha diretoria tá ficando chata, hein? Toda rodada, quando termina, é VAR e um caso de racismo. Todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, quando terminam, tem o mesmo cenário para ser discutido. Alguém foi racista no estádio e o VAR cometeu 1000 erros absolutamente inexplicáveis, né? Diante dos torcedores idiotas que pagaram seu ingresso e tal para ver o caixa do Itaú apitar o jogo no domingo, como eu costumo dizer. Mas a gente não pode fazer muita coisa em relação ao VAR, porque o VAR é da CBF, ela que é responsável por isso, a gente só pode torcer. Mas em relação ao racismo, talvez a gente possa. E eu vou explicar para vocês antes que algum idiota venha me falar que não, mas você está estimulando violência e tal. Não, não é isso. É outra coisa. Quando você tem regras em uma justiça num país, em qualquer lugar, essas regras estão ali para que você evite que pessoas tomem medidas elas mesmas, que façam justiça com as próprias mãos, que gerem atos violentos, etc, etc. Quando você mora num lugar como o Brasil, onde a justiça claramente diz a você que ela não vai agir e que se ela agir é capaz dela agir contrária ao que se deveria, ou seja, é capaz dela punir o cara que está certo e deixar solto o cara que cometeu um erro. E se você tiver alguma dúvida em relação a isso, assista o ótimo documentário sobre a Daniela Pérez na HBO Max, que você vai entender um pouquinho mais do porquê que não tem a menor possibilidade de um cidadão brasileiro acreditar na justiça do Brasil ou querer levar a sério. Qual que é o ímpeto que uma pessoa pode ter diante de tal cenário? E diante de tudo que a gente está vendo hoje em dia também, tá? Não é só o passado, não. Diante de tudo que a gente está vendo hoje em dia, diante de quem mora no Rio de Janeiro, por exemplo, consegue transitar durante 24 horas na Barra da Tijuca e no dia seguinte falar assim, não, isso não tem sentido, os bandidos estão todos soltos jantando no mesmo restaurante que eu, né? Os que você conhece, sem contar os que você não conhece. Quando você tem esse cenário, é absolutamente natural que as pessoas não queiram e não confiem em fazer denúncia. Não adianta você botar uma faixa lá e falar assim, gente, futebol contra o racismo. Você acha que alguma pessoa racista vai olhar a faixa e falar, opa, mudei? Pô, puta coisa idiota, entendeu? Puta campanha de bosta. É muito mais para agradar as pessoas, para fingir que está tomando alguma providência, do que de fato tomar uma providência. Só que o futebol também ele não tem poder de cumprir leis, de fazer leis específicas para ele e tomar medidas em cima da pessoa. O que vale é a lei do estado onde acontece o crime. E nós sabemos que essa lei não serve pra bosta nenhuma. Vieram 3 argentinos aqui, imitaram o macaco na cara dos corintianos lá dentro do estado do Corinthians, não aconteceu merda nenhuma. Tiraram foto, saíram dando risada e publicaram o macaquinho no Instagram. Entendeu? Então assim, não há... Quando você tira das pessoas a perspectiva de que haja algum tipo de justiça ou de que haja alguma coisa superior a quem ele possa recorrer no caso de um crime, quando você tira isso das pessoas, você está gerando violência. E em alguns casos, nem toda violência é injustificada, tá? Tem violência que eu acho bem justificada. Por exemplo, um cara vai lá e estupra a sua filha. Se você for lá e matar esse cara, eu acho um absurdo qualquer pessoa ir lá e condenar você. Eu acho um absurdo. Você agiu com violência, você queria que ele fizesse o quê? Ele ligasse pro disque denúncia? Você queria que ele fizesse o quê? Desculpa, mas tem alguns casos, né? Se o Raul Gazola encontrasse com o Guilherme de Pádua na rua e enchesse ele de porrada, as pessoas iam falar assim, Raul Gazola, você tem que ser preso, você agiu com violência. Desculpa, isso é papozinho de... Entendeu? E o cara vê o cara que esfaqueou a mulher dele solto na rua, virando pastor e sendo referência de uma comunidade numa igreja, é uma piada. Tendo cumprido 6 anos dos 15, 16, 19 que ele pegou. É uma piada, mas o Brasil é uma piada. A justiça no Brasil é uma grande piada, né? E todo mundo sabe disso. Então, diante disso, acho que a gente tem alguns métodos possíveis de tentar evitar certas situações. Esse negócio do racismo no futebol está passando razoavelmente do ponto, né? Porque assim, você não vê na rua aqui, você não sai num quiosque, num bar e tal, e você vê um cara imitando um macaco pro outro cara, porque ele tá no meio de uma sociedade, ele que, meu irmão, a gente vive numa sociedade de maioria negra, ninguém é tão maluco assim, né? Ou quer dizer, tem maluco, mas a maioria não é tão maluco assim, porque vai tomar umas porrada, porra. Não faz sentido isso. Só que dentro do estádio de futebol, eu acho que o cara fica meio blindado, ele olha em volta assim, ele fala, cara, ninguém vai me bater aqui. Se me bater, a polícia vai chegar e vai prender quem me bateu. Não vai ser comigo a parada. Porque é assim que funciona no Brasil, né? Então, por que em casos como esse, onde não são interpretativos, e veja bem essa parte, não são interpretativos, tá? Você achar que uma pessoa tem uma intenção racista não te dá o direito de fazer nada. Você entender que talvez não te dá direito de fazer nada. Quando você olha para um cara de frente, para um preto, imitando um macaco, você não tem que discutir o que está acontecendo, irmão. Desculpa, mas isso está absolutamente claro. Quando você vê um cara, que nem o rapaz lá no ônibus, lá, que ejaculou 13 vezes em mulheres dentro de ônibus em São Paulo, você não precisa
né? Não precisa perguntar o que está acontecendo. Você está vendo um cara ejaculando uma mulher que está sentada no ônibus. Você não tem que discutir, né? Tá muito claro o que está acontecendo. Falta um pouco de ação, né? As pessoas podiam dar um cola ali, resolver a parada, sabe? Não precisa matar o cara, mas assim, ó, tu vai tomar meia dúzia de tapa na cara aqui e nós vamos entregar você pra polícia. E filmar e o caralho, porque filmar e fazer a denúncia no Instagram ou numa rede social vai gerar com que a polícia não tem flagrante, aí ela vai atrás do cara pra interrogar, e aí vem o habeas corpus, e vem o advogado, e vem a puta que eu parei daqui 6 anos, ele vai ser julgado e pagar uma multa. É isso que acontece, irmão. Esse país é uma zona. Não tem justiça nenhuma no Brasil, nenhuma. E em qualquer sociedade sem regras, sem leis, começa a gerar um tipo de reação violenta das pessoas, porque as pessoas começam a perceber que não existe possibilidade de você ser punido, ou se você tiver dinheiro, você não vai ser punido. E a gente tem esse cenário claramente no Brasil. Então, a minha sugestão para esse caso específico de racismo nos estádios é o seguinte: primeiro, que se for um gesto absolutamente claro, e repito, tem que ser absolutamente claro e indiscutível, tá? Não pode ser sua interpretação, não. Junta 3 ou 4 ali, dá um cola no cara, meu irmão. Quando a polícia chegar, já deu 3, 4 peteleco no maluco, entrega pra polícia e fala assim: ó, todo mundo aqui testemunha, todo mundo viu, tá aqui, ó. Pode levar. A gente sabe que ele vai embora, ele vai pra casa. Mas pelo menos ele tomou meia dúzia de tapa na cara, que talvez o outro cara que tá ali no estádio ali, que seja racista, ele vai olhar e falar: tá maluco, eu vou meter uma de... vou xingar, que vou zoar um preto aqui. Pô, tá maluco, rapaz, vou tomar uma porrada. E as torcidas organizadas, que sempre fizeram uso do medo, né, do temor que ela gera, de ser a mais temida, não sei o que, eles adoram isso, né? Por que não agem de forma, uma vez na vida, usar o medo que vocês causam pro bem do futebol? Porque assim, as pessoas não levam os filhos do estádio por causa de vocês, nós perdemos as bandeiras por causa de vocês, não tem mais meia-meia no estádio por causa de vocês, um monte de gente se afastou do estádio por causa de vocês, ou seja, o temor que vocês causam já deu um monte de merda pro estádio, porque vocês ameaçam torcidas e pessoas que pensam diferente, né? Vira e mexe, uma organizada faz isso, né? E até publicamente, como outro dia a torcida do São Paulo Independente fez, dizendo que, ó, quem chamar de tricas, mas, meu irmão, como assim, você está avisando que você vai bater nas pessoas, vai fazer alguma coisa? Por que vocês não usam esse temor que vocês têm nesse momento para dizer o seguinte: ó, as torcidas organizadas aqui estão fechadas contra o racismo, então eu não quero faixinha no estádio. A gente só tá avisando o seguinte, que se a gente pegar, a gente vai agir. Irmão, não precisa falar mais nada, tá tudo certo, bro. Todo mundo morre de medo de vocês. Tá tudo certo. Daí pela primeira vez na vida, vocês vão ter usado o fato de ser temido, violento e tal, não sei o quê, para causar uma opressão do bem. Talvez, pela primeira vez, vocês tenham a oportunidade de usar isso para alguma coisa boa. Então usem. Porque assim, a justiça não vai resolver, a polícia do estádio não vai resolver, a porra do videozinho no celular não vai resolver, e não vai acontecer nada, irmão. Porque a gente vive num país em que não acontece nada, nem pra quem estupra, nem pra quem esfaqueia uma pessoa, nada. E você acha que vai acontecer pra alguém que tá lá no estádio de futebol? Ah, meu irmão, desculpa, cara, mas a gente tem que ter um pouquinho, a gente tem que ser um pouquinho menos... A gente tem que ser um pouquinho menos lacradorzinho de internet e ter algumas atitudes, sabe? Então, esse tipo de atitude, ele resolve o problema. Porque você vai começar a ver, eu estou num ambiente onde, se eu fizer, eu vou ser bem hostilizado. Hostilizado ao ponto de eventualmente tomar uma porrada aqui. E aí pronto, irmão. Tá resolvido. Você não vai fazer, brother. Você sabe que você não vai fazer. Uma coisa é você não fazer porque eu tenho medo de ser filmado e amanhã a polícia me pegar e eu ficar 6 meses sendo julgado com habeas corpus de advogado e o caralho me livrar dessa porra daqui a 1 ano. É dor de cabeça, não é? Você não vai se fuder, você vai ter dor de cabeça. Agora, entre dor de cabeça e tomar uns tapas na cara... Aí, né? Por que você não faz um monte de coisa aí? Por que você não sai ofendendo as pessoas no meio da rua como você faz na internet? Por quê? Porque você vai tomar uns tapas. Não é porque a justiça vai... Olha, veja bem, você ofendeu fulano. Não é por causa disso. É porque você tem medo, porque pessoalmente você vai tomar uns tapas. E essa lógica tem que ser aplicada em cenários como esse. Eu não vou ser racista dentro do estádio de futebol. Por quê? Porque vai haver uma comoção à minha volta e eu vou me foder. E aí sim a gente começa a ter um cenário onde realmente tem alguma coisa vai acontecer com aquele sujeito. Tanto que hoje a gente vive num país tão escroto em relação a leis e etc, que quando um cara comete o estupro, que nem aquele filho da puta que pegou a menina lá anestesiada e botou lá o peru pra fora, a gente não comemora que a justiça vai prender esse cara, porque a gente não tem essa convicção. A gente comemora que os presos vão foder esse cara. Olha que bosta que a gente vive. O nosso alívio é saber, não, mas esse cara na cadeia vai tomar porrada. Gente, pelo amor de Deus, tira um minuto pra pensar nisso. A gente tá confiando mais na justiça dos presos do que na nossa justiça. Qual que é a lógica disso?